vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Quem é Deus, como age e qual é o seu propósito? Primeiramente, não podemos definir Deus por nos faltar meios para o comparar. Sendo Deus único, nos faltam referências para comparação. A humanidade, não tendo como comparar Deus, o imaginou como se ele fosse um homem. Veja, para que façamos comparações, precisamos ter referências. Não é? E nós não temos como ter referências quanto a Deus. Por quê? Porque ele é imaterial e é só um. Não há como compará-lo. Ok? Então, não tendo como comparar Deus e tendo, né, na antiguidade, a ideia de Deus, a ideia de que existe um ser supremo, uma inteligência que criou e comanda tudo, ele associou, né, este ser a um homem. Né? Deu-lhe uma aparência humana, deu-lhe qualidades humanas, deu-lhe emoções humanas e até mesmo defeitos humanos, como a cólera, a ira, a inveja, a soberba, o orgulho. Isto, né, é um absurdo. Não podemos comparar Deus com a humanidade, porque Deus não é humano. Porque se Deus fosse humano, não seria Deus. Em sendo Deus sábio, a humanidade o idealizou como um homem de idade avançada, com cabelos e barba branca. Isso no Ocidente, pois sua aparência muda conforme o povo e a sua cultura. Veja, em outros povos, conforme a qualidade que se queria dar para Deus, né, os deuses geralmente tinham formas de homens e animais, certo? Então, eles criavam, eles tinham que idealizar de alguma forma Deus, né? E eles só podiam fazer isso ou comparando com o homem ou com a natureza, com os animais, ok? Porque veja, desde a antiguidade, desde a idade da pedra, quando o homem começou a ter consciência de si mesmo, ele tem a consciência de que existe um ser supremo. O culto a Deus é encontrado, inclusive, em pinturas rupestres nas cavernas, né? Em cavernas pré-históricas. Então isso mostra que a natureza do ser humano é essa. Né? Nós nascemos com aquela consciência, com aquele sexto sentido de que existe uma força suprema que controla tudo. Na verdade, Deus é tudo. Portanto, tem todas as formas e assim não tem nenhuma em especial. Ora, Deus sendo tudo, ele tem todas as formas. Tendo todas as formas, não tem nenhuma. Você poderia representá-lo como um ser humano, mas você estaria errado, porque ele também tem a forma de uma árvore, de um elefante, de tudo que existe. Ok? Então, por isso, ele sendo tudo e tendo todas as formas, não tem nenhuma. Aliás, tem uma, cada um, né, idealiza Deus, né, conforme a sua percepção. Deus não pode ser provado, pois nos falta a capacidade de perceber a sua totalidade. No entanto, podemos o perceber indiretamente. Desculpem. Em suas manifestações e pela beleza da natureza, assim como pela harmonia e equilíbrio universal. Ou seja, Deus, nós não podemos ver Deus, né, provar Deus, definir Deus. Por quê? Novamente, porque Deus é tudo. Nós só podemos, né, perceber Deus através da sua manifestação. Da sua manifestação em nosso interior, a sua manifestação na natureza, no universo, né, e em todo o universo. Percebendo a harmonia
de tudo que existe. A harmonia entre os astros, entre as estrelas, entre os planetas, a harmonia da natureza, em que tudo se encaixa em seus mínimos detalhes. Veja bem, se somente as abelhas ou mesmo as minhocas desaparecessem da face da Terra, a humanidade também desapareceria. Nós morreríamos de fome, porque são elas que é responsável, né, pela polinização das flores e, no caso das minhocas, né, pela aeração e adubação da terra. Ok? Então tudo está perfeitamente conectado. Né? Tudo funciona direitinho. Se apenas os mosquitos, olha, o mosquito, coisa que ninguém dá nada por ele e gostaria até que eles desaparecessem da face da terra. Se eles morrerem, se desaparecerem, haverá um desequilíbrio ecológico, porque muitos animais e insetos, eles se alimentam de mosquitos e de suas larvas. Vejam, tudo é perfeito, tudo funciona de maneira sincronizada como um relógio suíço. Deus é uma energia consciente e universal, não é humano. No entanto, a humanidade faz parte dele, assim como tudo o que mais existe. Ou seja, Deus sendo tudo, ele também é nós. Ele não é humano, mas nós também fazemos parte dele. Então Deus nos compreende, mas nós não o compreendemos porque não podemos vê-lo em sua totalidade. Seria preciso que nós tivéssemos todo o conhecimento do universo para que pudéssemos entender Deus. E isso jamais acontecerá. Deus está muito acima da nossa capacidade intelectual e cognitiva. Não tem como. Mas nós podemos percebê-lo. Nós fazemos parte dele. Então podemos percebê-lo e podemos nos conectar com ele. E com a harmonia universal, com o equilíbrio do universo. Deus não se ocupa especialmente com a humanidade, ou interfere nos nossos interesses ou necessidades. Para isso dispomos dos protetores da nossa espécie, que evoluíram antes de nós, e têm como missão nos ajudar no caminho da evolução. Outras espécies também têm seus guias, guardiões e mentores. Não somos únicos e privilegiados. Ou seja, Deus não interfere, por ser uma inteligência universal, ele não interfere diretamente, né, nas coisas dos homens. Né? Para isso, nós temos os nossos protetores, os nossos mentores. Eles sim nos ajudam quando podem, né? Porque muitas vezes não pode interferir na nossa vida, né? E assim não podem interferir também no nosso livre-arbítrio. Veja, nós usamos o nosso livre-arbítrio e praticamos um mal. Né? É claro que vai haver consequências desse mal. Quando estivermos passando pelas consequências deste mal, estivermos sofrendo e fizermos uma oração a Deus, nós estamos nos conectando com Deus. Então, né, nós sentiremos a sua harmonia e o seu equilíbrio. Os nossos protetores não podem nos ajudar. Por quê? Porque nós temos que arcar com as nossas próprias responsabilidades e com as consequências dos nossos atos. É assim que nós aprendemos as lições e é assim que nós evoluímos. Se Deus não é humano, como atende às nossas preces e como nos consola em nossas atribulações? É certo que quando você está sofrendo, você tem um problema grande e você ora, você se sente aliviado. Né? Muitas vezes você encontra até mesmo soluções para os problemas. Mas isto tem uma causa. Não é que Deus pare tudo que está fazendo e vá atender a sua vontade e as suas necessidades. Não é disso. No caso das orações, Deus não interfere diretamente. Sendo Deus energia pura e consciente, por falta de definição melhor, ele mantém a harmonia e o equilíbrio universal. Né? Ou seja, nós definimos Deus como uma inteligência universal, uma energia pura,
consciente, porque nos falta termos apropriados, mais apropriados. Então, o máximo que nós podemos chegar é a essa definição. Ao nos conectar a esta energia pelo pensamento, emoção e vibração durante as nossas preces, entramos em contato com essa energia e assim adquirimos harmonia e equilíbrio. Elevamos a nossa vibração e harmonizamos o nosso corpo, mente e espírito com o universo. Assim, em harmonia com a natureza e com o universo, os milagres acontecem em nossas vidas. Mas, na verdade, não existe milagre. Tudo é perfeitamente natural e obedece às leis universais, eternas, imutáveis e infalíveis. Ora, ao nós conectarmos a essa energia infinita, né, a energia, a consciência divina, nós elevamos a nossa vibração e nós harmonizamos e equilibramos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E isso opera maravilhas, não só para a cura de doenças, como para resolver problemas difíceis e minorar o nosso sofrimento e a nossa angústia. Mas ainda, em harmonia com o Criador e com a vibração mais elevada, nos tornamos acessíveis à influência e auxílio dos bons espíritos e dos mentores. Olha, quando nós estamos sofrendo, a nossa vibração está muito baixa. Então nós não conseguimos, né, entrar em sintonia com nossos mentores, com nossos protetores, né, com os bons espíritos. Então o que acontece? Ao elevarmos o nosso pensamento a Deus, elevamos a nossa vibração e nós tornamos perceptíveis as energias e as influências dos nossos protetores e dos nossos mentores. E assim conseguimos resolver ou dar andamento para resolver os nossos problemas e imediatamente sentimos um alívio e esperança e consolo e equilíbrio. Lembre das passagens bíblicas em que Deus curava os doentes. Ele não dizia, eu te curei. E também não dizia, Deus te curou. Ele dizia, tua fé te curou. Nem todos os doentes foram curados. Jesus sabia que os milagres aconteciam somente quando as pessoas, pela fé, se harmonizavam com a energia divina. E que era esta harmonia com Deus e o equilíbrio com a energia da criação que os curavam. Ele também dizia, vai, não peques mais. Ou seja, não cometa os mesmos erros, aprenda a lição. Então, Jesus nunca disse, eu te curei, ou disse, Deus te curou. Ele disse, tua fé te curou. Ou seja, a tua conexão com Deus, com a força criadora do universo, equilibrou a sua mente, equilibrou o seu espírito, equilibrou as energias que regulam o seu corpo e assim a doença foi curada. Ok? Tudo, ou quase tudo é possível quando a pessoa vive em harmonia e equilíbrio. Somente com harmonia e equilíbrio é possível alcançar a felicidade neste e no outro mundo. Para se ter felicidade, é preciso estar em paz consigo mesmo e com os outros. E para ter paz, é preciso estar em harmonia e em equilíbrio com tudo o que existe, ou seja, com o universo. Sem equilíbrio e sem harmonia, em conflito, nós não temos como ser felizes. Nós adoecemos física, mental e espiritualmente. Infelizmente, o homem ainda não aprendeu a viver em harmonia com a natureza, uns com os outros e nem mesmo em harmonia consigo mesmo. Os homens vivem eternamente em conflito e não querem viver em paz. E esta é a causa de todo o mal no mundo, a causa do sofrimento e da infelicidade dos humanos na Terra. Se a humanidade quer viver assim, ela é livre para isso, mas aguente as consequências. É impossível ser feliz vivendo em um eterno conflito, mas esta é a nossa escolha até hoje. Ou seja, a causa do mal no mundo
é o conflito. E o conflito é causado pela desarmonia, né, e pela falta de equilíbrio. A pessoa desequilibrada comete toda sorte de problemas, causa toda sorte de problemas e, entre eles, a sua própria infelicidade. Não é possível ser feliz em conflito. Uma mente desequilibrada é incapaz de amar e de ser feliz. O desequilíbrio e a desarmonia nos faz doentes, infelizes e nos afasta de Deus, das outras pessoas, dos nossos amigos e dos nossos protetores. Nossos mentores não se afastam de nós, somos nós que nos afastamos deles, bloqueando nossa mente aos seus avisos e conselhos. Deus, a energia divina, a consciência divina e os nossos protetores jamais se afastam de nós. Acontece que quando causamos o nosso próprio desequilíbrio, nós bloqueamos a nossa mente e o nosso espírito, a ação dos bons espíritos e a influência da lei universal, da consciência universal, que nos traz harmonia e equilíbrio. E assim nos tornamos infelizes, e assim nos tornamos desequilibrados, e assim praticamos o mal, assim praticamos toda espécie de erros. É por conta do desequilíbrio. E esse desequilíbrio não só afeta o nosso corpo físico e o nosso espírito e a nossa mente, mas esse desequilíbrio nos acompanha após o túmulo e nos prende ao umbral. Não é preciso procurar Deus, Ele está em tudo. Só o que precisamos é entrar em conexão com Ele e permitir que a força da criação equilibre e harmonize todo o nosso ser. Se Deus está em todo lugar, não precisa procurar por Ele. Ele está dentro de nós. É só nos conectarmos a Ele. Ele jamais se afasta de nós, jamais nos abandona e sempre nos dará uma nova oportunidade. Entenda que Deus não é um ser humano, com nossos pensamentos, objetivos, propósitos, emoções, sentimentos, defeitos e fraquezas. Precisamos parar de comparar Deus com o ser humano. Não somos a semelhança de Deus e Deus não é semelhante a nós. Deus é Deus. Tem nada a ver com a humanidade. Né? Nós, como humanidade, somos parte de Deus. Assim como os animais o são, assim como as plantas o são, assim como os planetas e as estrelas também são. Deus é a energia, consciência universal, que permeia e contém tudo o que existe. Deus não interfere em nossas vidas e em nossas escolhas. Somos livres para fazer o que quisermos, mas somos obrigados pelas leis universais a sofrer as consequências das nossas ações, sejam elas boas ou más. Ou seja, nós somos livres, absolutamente livres, para fazer o que quisermos e o que pudermos. No entanto, devemos ter a consciência de que vamos responder por tudo que praticamos. Vamos ter a responsabilidade por todos os nossos atos e suas consequências. Só o que podemos fazer é tentar corrigir e compensar os erros cometidos e se conectar com a energia divina de harmonia e equilíbrio, para superar com resiliência e otimismo todas as dificuldades, desafios e consequências dos erros que cometemos. Precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos, como seres humanos adultos e inteligentes. Deus não assumirá nossas responsabilidades em nosso lugar e não impedirá que colhamos o que plantamos. Isso é justiça. Nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher. Isso é justiça. Não haveria justiça se alguém cometesse um erro e fosse premiado por isso. Ou se alguém fizesse uma boa ação e fosse penalizado por isso. Não funciona dessa forma. O universo nos devolve o que enviamos para ele. Né? O que nós enviamos, se nós enviamos amor, recebemos amor. Se nós enviamos ódio, recebemos ódio. Não basta acreditar e pedir perdão a Deus.
este é apenas o primeiro passo para nos redimir. O outro, e o mais importante, é reparar o mal, assumir o compromisso de não cometer o mesmo erro e suportar com dignidade e coragem as consequências do mal praticado. Ou seja, não basta pedir perdão a Deus, é preciso reparar o mal praticado e assumir as consequências deste mal. Isso é justiça, isso é justiça divina. Para Deus somos todos iguais, não há privilégios. Após essas etapas, teremos adquirido mais experiência, estaremos mais evoluídos, preparados para subir mais um nível, em que iremos nos preparar com novos e fascinantes desafios nessa estrada maravilhosa e sem fim. A cada experiência aprendida e absorvida, nós evoluímos mais um degrau. Evoluindo mais em degrau, nós teremos novos desafios. Nós não teremos que repetir os mesmos erros, e sofrer as mesmas consequências por um longo tempo. Ao aprendermos a nossa lição, assumindo as consequências dos nossos atos, evoluímos mais um degrau e nos deparemos com novos e fascinantes objetivos nesta longa estrada da vida e da evolução. As respostas para as perguntas do título da matéria são: quem é Deus? Deus é tudo e está em tudo que existe. Como Deus age? Deus age através das leis universais e dos seres da luz em todos os níveis de evolução, e até mesmo através dos seres ignorantes das trevas, que sem perceber também colaboram com a evolução. Ou seja, Deus age através da natureza, através das suas leis e através dos seres que nos guiam e nos protegem. Seres que já evoluíram antes de nós e que agora têm a missão de nos guiar. Ok? E também, até mesmo, os seres das trevas que estão lá no umbral, de certa forma, eles cumprem a vontade de Deus. Por quê? Porque até mesmo lá eles estão adquirindo experiências, eles estão aprendendo e estão evoluindo, mesmo sem perceber. Como a lei da evolução deve ser cumprida, um dia eles também irão reparar os seus erros e continuarão na senda da evolução para Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a evolução dos seres, a harmonia e o equilíbrio do universal. Namastê. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Desejo a todos muita paz, muita felicidade, muita harmonia. Que Deus ilumine todos os seus caminhos, lhes dê saúde e lhes dê muito equilíbrio e muita prosperidade. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!